Sejam todos bem-vindos todos e todas. Meu nome é Marilu, eu sou formadora da Vivace e nós estamos aqui num projeto de apresentação de vários temas que são muito importantes para nós do campo educacional. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre indicadores. Às vezes as pessoas torcem o nariz quando a gente fala de indicadores, né? Pensa que é um assunto extremamente técnico, muito difícil. Mas na nossa conversa de hoje eu vou apresentar para vocês uma dimensão não só educacional, mas também uma dimensão muito próxima do nosso dia a dia. Para conversar com vocês hoje, eu separei dentro da temática de indicadores 4 pontos que eu considero que são assim fundamentais. O primeiro é falar um pouquinho o conceito do que são os indicadores e os tipos de indicadores que nós temos. Falar um pouquinho da matriz de referência, principalmente quando a gente trata da questão de indicadores educacionais, uma matriz de referência, uma escala de proficiência é necessário abordarmos, ou palavra difícil, né? E também a questão dos itens de avaliação. Se vocês acompanharam aí o vídeo da nossa colega Roseli, se vocês não acompanharam, vou pedir para vocês irem lá na nossa playlist e dar uma conferida lá. A Roseli também falou um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar aqui falando do que são esses tais de indicadores e os tipos que nós temos. Vamos começar falando do nosso dia a dia, da nossa vida comum? Então, se eu pensar que eu chego na minha casa e aí eu dou de cara lá com um armário, uma porta de um armário meio defeituosa, uma pia meio entupida. Teoricamente, eu vou dizer assim: nossa, eu tô com um problema, né? Na verdade, nós consideramos isso como indicadores, ou seja, tem alguma coisa me apontando uma situação, que pode ser dentro do normal, fora do normal, mas que me mostra algo acontecendo e sobre o qual eu preciso, na maioria das vezes, tomar uma decisão. Então, esse seria, no nosso senso comum, na nossa vida diária, o conceito de indicador. Alguma coisa que me chama atenção, que me traz alguma informação. O problema quando a gente trata de indicadores no campo educacional é que esses dados, né, essas informações, sejam elas qualitativas ou quantitativas, elas precisam de alguma forma ser qualificadas. Então, normalmente, quando eu tenho dados da minha escola ou da minha Secretaria Municipal de Educação, ou até mesmo dos meus estudantes, eu preciso me perguntar algumas coisas para esses números ou para essas opiniões. E aí, vamos abordar aqui o nosso segundo tópico, que são os tipos, né, de indicadores. Normalmente, eu posso ter indicadores qualitativos, que são opiniões. Eu posso ter indicadores quantitativos, que na verdade são números que eu posso obter das mais diversas maneiras. Eu posso obter através de questionários, eu posso obter através de avaliações de desempenho, seja de profissionais da educação, sejam dos próprios estudantes. O que a gente, por exemplo, costuma chamar de uma prova, né? Ou até de uma tarefa que o professor acaba apresentando para os estudantes no dia a dia da sala de aula. Tudo isso pode virar números, né? Podem virar quantidades que eu até registre em tabelas. Muitas escolas e muitas instituições transformam isso em gráficos, por exemplo. Então, eu posso ter esses que a gente chama de indicadores quantitativos. Mas enquanto eles forem apenas dados e números, na verdade eles não estão me dizendo muita coisa. Eu preciso efetivamente fazer algumas perguntas para esses números ou para essas opiniões. Se eu coletei lá, por exemplo, se as crianças estão gostando da merenda servida ou não, que elas vão me qualificar se a merenda está boa, se está ótima, até outras opiniões particulares. Então, para que os dados, ou seja, sejam eles qualitativos ou quantitativos, para que eles acabem virando realmente indicadores, para que eles me mostrem alguma coisa, alguma situação que eu possa qualificar como problema ou não,
eu preciso fazer algumas perguntas para eles. Então, números e palavras são só dados. Para que eu os utilize enquanto pessoa ou no meu campo profissional como indicadores, eu preciso fazer boas perguntas para eles. E daí a gente tem uma outra questão relacionada aos indicadores, dentro ainda da tipologia, que é a questão de indicadores de processo e de resultado. Então, quando eu trabalho acompanhando um fenômeno, um processo ao longo do tempo, então, por exemplo, quando um professor tem lá as avaliações mensais, as tarefas diárias das crianças, as notas que ele compõe no final do bimestre, depois também até ao longo dos bimestres, quando eu tenho essa avaliação que vai acontecendo, né? Esses levantamentos que vão acontecendo ao longo de um período, nós costumeiramente chamamos isso de um indicador de processo, ou seja, ele vai me apresentando como aquilo vai se desenrolando ao longo do tempo. Então, eu vou podendo acompanhar dentro do período que eu estipulo, seja semanal, mensal, bimestral, anual, não importa. Quando eu vou acompanhando e vou comparando essas informações ao longo do tempo, eu tenho então o que a gente chama de um indicador de processo. Quando eu olho apenas um resultado final, quando eu tenho apenas um elemento, apesar dele também estar dentro de um contexto, mas quando eu foco um elemento dentro de um momento específico, eu tenho então um resultado final, né? Tenho então um indicador final. Não é que eles sejam discrepantes, eles normalmente são até utilizados de maneira complementar. Mas existe dentro da tipologia dos indicadores essa diferença, quando eu estou monitorando um processo ou quando eu estou fazendo uma verificação final. Então, voltando aqui ao nossos dois primeiros tópicos, né? Os indicadores, eles são essa possibilidade que, através de instrumentos, eu tenha alguns dados que, ao serem questionados, ao serem olhados em mais detalhe, como a nossa amiga Roseli até falou sobre isso, né? Que eu tenho que fazer um recorte sobre eles, eu consiga então obter informações mais precisas, eu consiga ter informações que me façam de alguma forma compreender melhor aquela situação. Normalmente as pessoas até chamam de problema, mas eu diria assim, compor o entendimento sobre uma situação para poder chegar a tomar uma ou um conjunto de decisões mais assertivas. Especificamente, falando no campo educacional, os indicadores são extremamente importantes, sejam eles a nível macro, como, por exemplo, os indicadores que os governos federais, estaduais e municipais têm a respeito dos processos de ganho de aprendizagem ou até mesmo de frequência dos estudantes, que é uma coisa que todo mundo precisa acompanhar, né, mais de perto. A própria legislação coloca isso, né? Que nós precisamos acompanhar a frequência e se observarmos que há problemas com a frequência dos estudantes, nós precisamos ter um protocolo de ação, ou seja, ter várias pessoas executando atividades diferentes para poder chegar a se descobrir qual é o motivo e o que fazer com essas ausências das crianças que prejudicam o seu desempenho, mas também os governos trabalham com os indicadores educacionais de aprendizagem. Então, através das provas como a gente tem no nosso país, principalmente o SAEB, em algumas instituições também participam de uma prova internacional, que é o PISA. Através desses instrumentos, os governos federal, municipal, estadual podem se aproximar um pouco melhor dos dados e começar a analisá-los em contexto para que eles virem realmente os indicadores ou daquele estado, ou daquele município, ou até mesmo de uma escola especificamente. Então, no caso dos indicadores de grande porte, como nós estamos falando aqui, que são as avaliações federais ou internacionais, nós precisamos sempre determinar o que a gente vai olhar.
Isso acontece também com o gestor e com os professores. Então, os gestores e os professores também têm esse olhar mais próximo, né? Não só da frequência, mas também do desempenho dos estudantes. Então, todas as equipes escolares têm lá no seu PPP uma série de instrumentos dentro dos projetos que prioriza, que vai utilizar para poder acompanhar esse ganho de aprendizagem das crianças ou a sua evolução nos relacionamentos interpessoais dentro da escola, seja qual for o problema ou a quantidade de pontos de atenção que as equipes detectem, elas sempre vão pensar em ações e vão, de alguma forma, produzir instrumentos que coletem esses dados para que depois as equipes possam pensar no que está acontecendo e tomar as melhores decisões. O professor faz isso constantemente na sala de aula, eu diria que até diariamente, porque quando nós iniciamos a aula aqui, trazemos uma proposta para os nossos estudantes para que naquele dia eles desenvolvam uma atividade, seja individual, seja coletivamente, em pequenos grupos ou até grandes grupos, há uma série de itens que o professor vai observar. Nem sempre é possível registrar todos eles por escrito, mas os docentes normalmente acompanham o desenvolvimento das aulas. Então, percebendo no que alguns estudantes têm mais facilidade ou têm mais dificuldade. Então, todo esse conjunto que eu estou apresentando aqui para vocês, de momentos que sejam os gestores a nível macro do sistema, ou o professor no seu cotidiano da sala de aula, ou o gestor conversando com os estudantes, ou conversando com os familiares, atendendo os familiares, ou até mesmo participando das reuniões formativas dos profissionais da escola, todos esses momentos são momentos em que, de uma forma ou de outra, as pessoas envolvidas nos processos, elas conseguem coletar informações. Volto a dizer, nem sempre de maneira registrada, mas coletam essas informações e, de alguma forma, essas informações acabam produzindo inquietações que precisam, então, ser analisadas para que as decisões sejam tomadas. Então, quando um professor escolhe aquilo que ele vai trabalhar com seus estudantes e o que ele vai avaliar para dizer ao final de um bimestre, ao final de ano, qual foi o progresso que aquela turma alcançou, que aqueles estudantes alcançaram, ou quando uma secretaria de educação produz um instrumento, como, por exemplo, uma avaliação do seu sistema de trabalho, né, com todas as suas escolas, algumas cidades, por exemplo, alguns municípios, eles conseguem elaborar uma avaliação como o SAEB, como o PISA, e trazem através de itens de avaliação um momento de pensar sobre os resultados que os estudantes estão apresentando naquelas avaliações. Então, quando qualquer pessoa num sistema, seja macro ou seja micro, faz uma escolha sobre o que efetivamente acompanhar do progresso dos estudantes, ele está fazendo um recorte. E esse recorte normalmente a gente considera como uma matriz. Então, quando o governo federal, através do SAEB, faz um recorte de quais habilidades vão ser colocadas para serem avaliadas numa prova como o SAEB, ele está fazendo uma matriz de referência, ou seja, ele escolhe aquilo que é necessário acompanhar naquele momento. O professor também faz isso, né? Quando ele elabora o plano de ensino dele bimestralmente e depois, no final do bimestre, ele diz, olha, eu preciso acompanhar essas habilidades, então, tais e tais atividades que eu trabalhei me possibilitaram acompanhar o desenvolvimento dessa habilidade, ou então, olha, nós vamos fazer uma prova bimestral, ou vamos fazer uma prova com a escola inteira, e as habilidades que eu vou escolher para poder monitorar de mais perto na aprendizagem são essas. Então, desta maneira também o professor está elaborando uma matriz, ele está fazendo uma escolha, como a Roseli disse, né? Está exercendo o seu poder de avaliador no sentido de escolher. Normalmente, essas matrizes de avaliação, sejam o que os grandes sistemas fazem, ou até mesmo o que o professor faz
no seu processo de acompanhamento das crianças, essa matriz ela tem que ser baseada em algum critério. Então, normalmente o critério é daquilo que é mais essencial, que é mais imprescindível que aquelas crianças ou que todas aquelas crianças que passem por essa avaliação, elas sejam acompanhadas. Depois que a gente faz essa escolha, então, por exemplo, se eu sou o gestor da minha escola e estou pensando na qualidade da merenda, que eu me propus junto com a minha equipe a elaborar um questionário, que pode nem ser escrito, que pode ser apenas oral mesmo, conversando com os estudantes, e eu tenho o que é essa prioridade, né? O que é essa minha matriz de prioridade para acompanhar, eu preciso então criar uma que a gente chama escala de proficiência. No caso, a proficiência mesmo é mais relacionada ao desempenho. Se eu estivesse fazendo uma coleta de informações sobre a minha escola a respeito de algo mais qualitativo, vou voltar ao exemplo da merenda, eu teria que criar uma tabulação com alguns critérios para poder conseguir, de todas as respostas, fazer uma organização dessas informações. Quando a gente trabalha, por exemplo, com provas ou com exercícios no dia a dia, o professor também, ou o sistema, também cria essa escala, né? Onde eu vou dizer, olha, esse fenômeno, se ele aparecer desta forma, nesta quantidade de dados, eu vou ter uma proficiência melhor, ou seja, esse fenômeno, esse processo que eu estou acompanhando, ele realmente pode ser qualificado como de melhor qualidade, de melhor aceitação ou de melhor desempenho. O que eu estou querendo dizer com isso com relação aos indicadores? Que apenas coletar dados e ter dados não é suficiente para a gente trabalhar com indicadores. É preciso, como eu já disse, que nós façamos perguntas para esses dados, para que eles possam realmente virar informações relevantes para nós. E toda vez que a gente está de frente para um monte de opiniões ou para um monte de números, a gente precisa fazer algumas perguntas, a gente precisa definir o que é essencial, o que é que eu preciso descobrir do que aqueles números ou do que aquelas opiniões elas estão me apresentando, para que eu possa entender e qualificar se aquilo está bom ou não e que tipos de intervenções eu preciso fazer. Por isso, quando se trata do desempenho dos estudantes, é fundamental que a gente escolha o que vamos acompanhar e depois que os dados chegam até nós, por exemplo, as notas que as crianças tiraram, que também eu escolhi, né, dentro de um intervalo matemático, quanto aquilo valia, eu preciso realmente começar a me perguntar o que é que esses números estão me dizendo? O que que esse conjunto de dados ele está me mostrando de mais relevante? Então, eu vou chegar a outro ponto, que é o quarto ponto que a gente precisa prestar bastante atenção quando a gente trabalha com indicadores, é as escolhas das perguntas que eu vou fazer para essas pessoas. Porque dependendo das perguntas que eu fizer, realmente eu posso ter informações que não são as mais importantes, ou que não são as que verdadeiramente deveriam aparecer. Dependendo de como eu fizer essa coleta de dados, dependendo de como eu fizer as indagações para as pessoas, eu já posso ter respostas pré-prontas. E nem sempre isso vai ser suficiente para mapear ou para acompanhar aquilo que eu pretendo, né? Então, os dados vão chegar até nós, como a gente diz, os dados já viciados, ou seja, eu já sei que a resposta vai ser aquela. Então, tão importante quanto saber e decidir o que eu quero, descobrir com um questionário, com uma conversa, com uma roda de conversa, seja com qual instrumento eu resolva fazer uma pesquisa, que eu busque informações, é saber fazer boas perguntas. Saber realmente conduzir o raciocínio da pessoa para que ela possa me trazer uma informação a mais fidedigna possível, seja do ponto de vista de um processo que eu queira acompanhar de qualificação, seja através de informações muito precisas, por exemplo, com relação ao desempenho. Por isso que
é cada vez mais imprescindível que nós, professores, que estamos ali no dia a dia com os nossos estudantes, nós consigamos trazer tarefas, sejam elas tarefas do dia a dia, sejam tarefas até que eles façam em casa, sejam tarefas como avaliações, né, que a gente chama de provas, que realmente perguntem e desafiem a mente dessa pessoa para que ela possa expressar ali, seja através de uma questão que ela coloque uma alternativa correta ou até que ela escreva o que ela pensa ou como ela resolve uma dada situação, problema, que ela nos apresente o que ela está pensando e como ela pensa a respeito daquela informação que chegou para ela. Porque se eu não provoco através do questionamento uma pessoa a pensar e me apresentar uma resposta, eu não consigo acompanhar como ela raciocina. Como nós, professores, hoje trabalhamos com currículos referenciados em competências e habilidades, que são currículos diferentes do que quando, há um tempo atrás, né, a escola se organizava em termos de conteúdos. Hoje nós precisamos acompanhar o desempenho dos nossos estudantes, principalmente nos diversos tipos de raciocínio que eles precisam fazer. Por isso que se nós pegarmos a Base Nacional Comum, o currículo paulista ou o currículo da sua cidade já estabelecido pelo grupo, vocês vão identificar que a base é sempre a questão dos raciocínios ou das atitudes e procedimentos que as crianças precisam desenvolver ao passar pela experiência da escolarização. Então, falando de indicadores educacionais, nós precisamos pensar nisso. Como nós vamos escolher, quando eu falo nós, é a equipe da escola, né? Como é que nós vamos escolher instrumentos que nos possibilitem chegar até essa pessoa, estimulá-la a pensar, a desafiá-la a resolver problemas, analisar essas resoluções, analisar como ela apresentou o seu pensamento ou até os argumentos que ela utilizou, e nós consigamos olhar para aquilo e transformar esses dados que chegam até nós, sejam por respostas corretas, sejam por respostas descritivas, seja por discursos orais que eles produzam, como é que nós vamos transformar isso em informações sobre como e o quanto eles conseguiram desenvolver. Porque é para isso que os indicadores, eles devem ser utilizados. Eles devem ser utilizados para trazer as informações, para que nós possamos compreender a situação envolvida em seus mais variados aspectos, porque isso é um dado também muito importante com relação aos indicadores. Nós nunca conseguirmos assim compreender uma situação se nós não olharmos toda a complexidade que está envolvida. Então, não adianta eu pensar enquanto professora, enquanto equipe gestora, que os indicadores da minha escola estão melhorando, se eu observar apenas uma avaliação externa, uma prova externa, se eu me deter apenas, por exemplo, nas notas bimestrais que os professores apresentaram, né, durante o conselho de classe série. Então, eu não posso pensar que as coisas, elas me aparecem apenas de um ângulo. Os processos, eles são complexos, então eles precisam de vários olhares. Quando uma gestão ou mesmo um docente resolve trabalhar com indicadores educacionais, ele precisa escolher quais são os instrumentos que eu vou utilizar para acompanhar esses processos. E que processos? Somente o processo de aprendizagem? Somente o processo das inter-relações pessoais que acontecem no cotidiano da escola? É apenas o aspecto de produção, ou seja, é só uma resposta escrita que me interessa, a oralidade não está envolvida. Então, trabalhar com indicadores é pensar que eu preciso acompanhar os processos que estão ocorrendo, priorizar esses processos que eu vou acompanhar, porque é uma outra característica extremamente importante que nós precisamos, que é aprender a priorizar dentro dos indicadores, né? Então, se eu tenho um cotidiano dentro da escola
que é lotado de coisas que acontecem todos os dias e as mais diferentes dificuldades que as minhas crianças apresentam ou que os meus docentes apresentam no processo de ensino, eu preciso aprender a priorizar. Então, essa equipe gestora, esse grupo de profissionais, eu, enquanto profissional dentro da minha sala de aula, preciso definir o que é que eu vou acompanhar dentro do desenvolvimento dos meus estudantes. O que é mais importante no momento? Como eu vou me dispor de vários instrumentos para poder entender toda essa complexidade do que está acontecendo? O que todos esses instrumentos estão me mostrando? Ou afirmativamente, no sentido de que todos eles estão me mostrando a mesma situação, ou então o que os instrumentos estão me mostrando contraditoriamente em termos de informações, porque às vezes nós podemos no cotidiano da sala de aula utilizar vários instrumentos para acompanhar o ganho de aprendizagem das crianças, e um instrumento me mostrar uma coisa e outro me mostrar outra. Então, um instrumento me mostrar que as crianças estão se desenvolvendo bem na leitura e em outro instrumento vir uma informação contraditória. Então, isso também é um indicador, ou seja, está me indicando que alguma coisa dentro da coleta, ou o instrumento, ou a forma, não foi adequada. Então, o trabalho com indicadores, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional e para nós da educação, é fundamental. O que eu quero acompanhar? Que instrumentos eu preciso utilizar? O que essas informações, né, o que esses dados todos estão me dizendo? O que está me chamando mais a atenção? E aprender a priorizar. Como é que, a partir do momento que eu detecto tantas coisas acontecendo dentro de um processo, eu vou decidir por uma ação ou outra que ou resolva ou minimize aquele problema que está sendo apresentado. A nossa conversa de hoje é uma conversa inicial. Falar sobre indicadores requer um estudo bem mais aprofundado, né? Seja do ponto de vista dos gestores. Então, há instrumentos e preocupações específicas de uma equipe gestora que não são contraditórios, mas são diferentes e complementares àqueles indicadores que os professores devem utilizar no seu dia a dia, assim como os sistemas também. A minha intenção aqui hoje foi apresentar para vocês esse leque de possibilidades e essa necessidade que nós temos de nos apropriarmos cada vez mais dessa metodologia de trabalho e desse conceito tão importante que é fundamentar o nosso conhecimento e principalmente as nossas decisões dos processos que acontecem na escola a partir desses dados que chegam até nós, que podem ficar muito desorganizados, podem virar uma imensidão de dados e a gente não saber o que fazer com eles, mas se eu tenho um propósito, se eu fiz uma escolha do que e como acompanhar, isso vai me ajudar a transformar todos esses conjuntos de dados em informações que serão fundamentais para eu poder tomar as decisões mais assertivas. Eu agradeço aí a paciência e aí a atenção de todos que estão aí nos acompanhando e estamos à disposição. Qualquer dúvida e qualquer nova informação, é só vocês entrarem em contato conosco. Muito obrigada.